queria que estivéssemos em contato com as pessoas, um barómetro de campanha, o balanço seria bom. Acresce que, como sabe, nós na coligação quisemos dar um sinal em relação à crise que vivemos. O que significa que temos um orçamento muito mais reduzido que em outros anos e, entre outras coisas, não temos, por exemplo, autocarros espalhados, o que faz e dá muito mais importância ao contacto pessoal. E daí que temos uma agenda muito intensa, correndo vários concelhos, vários distritos, muitos locais, tentando falar com as pessoas e complementar o déficit que vamos ter na campanha tradicional. Então é também uma forma de fazer com que as pessoas é essa proximidade. E é talvez uma das nossas primeiras preocupações. Infelizmente as taxas de abstenção têm aumentado nos últimos anos e em eleições europeias particularmente. Houve talvez um afastamento das pessoas em relação ao fenómeno político, mas até algum alinhamento em relação à importância das instituições europeias. Portugal esteve intervencionado desde 2011. A Europa esteve presente em Portugal por muito poucas vezes. Dois dos nossos credores eram a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, supostamente parceiros, mas transformados eles próprios em credores. E até por isso as pessoas deviam mobilizar-se para votar. Votar participando e escolhendo. Sabendo nós também que, para além do mais, no que nos respeita, entendemos que seria razão de justiça a escolha nesta coligação, porque há uma diferença nítida nestas eleições europeias entre aqueles que nos trouxeram a Troika depois de levarem o país à bancarrota, foram os socialistas, grande parte dos governantes socialistas desse tempo e membros do grupo parlamentar socialista desse tempo hoje nas listas do PS ao Parlamento Europeu, e a coligação Aliança Portugal, cruzada pelos dois partidos que liberaram Portugal da Troika, como já foi anunciado. Essa diferença também devia ser nítida. Espero bem, justificando boa escolha ou escolha na coligação Aliança Portugal nas próximas eleições europeias. Quais as matérias que levantam maior preocupação e que serão, no caso do seu vosso compromisso a nível europeu? Bom, do ponto de vista da política europeia, e a pergunta é importante, porque reflete no seu caso a preocupação também pelas questões europeias, eu acho que Portugal foi uma espécie de balão de ensaio e combate europeu à crise das dívidas soberanas de alguns Estados. Deve servir para o futuro, quando outros países tiverem dificuldades, poderem eles próprios ter melhores respostas. Nós conseguimos, através da Troika, o dinheiro que os mercados já não nos concediam. Não significa que eu considere que o grau de exigência foi pouco. Acho que, do lado dos credores, a austeridade devia ter sido menor. Mas, enfim, quando nós não conseguimos recorrer aos mercados, temos também que aceitar algumas das condições que são impostas pelos credores que estavam disponíveis, no caso, a dita Troika. O aproveitamento dos fundos comunitários está determinante, também as questões da política de crescimento e emprego. O emprego reflete o lado austero, implacável, social das políticas de austeridade. O crescimento e o emprego, como investimento, particularmente nos países do sul da Europa, é determinante. Portugal precisa de captar investimento para que a economia cresça, logo acima dos 2%. Porque crescendo acima dos 2%, começa-se a criar uma dinâmica que atrai investimento externo, cria confiança nos investidores internos, potencia a criação de novos postos de trabalho e aumenta o próprio consumo numa escala global que acaba por beneficiar conjunturalmente o próprio país. Depois, continuar a apostar em setores produtivos complementares, os quais, mesmo em crise, revelantes particularmente notáveis, o da agricultura. A agricultura foi beneficiada ao longo de muitos anos, a verdade é que nos últimos 3 anos foi uma espécie de milagre económico português enfocado em toda a Europa. Portugal, no tempo de Jaime Silva e do governo socialista, estava nos últimos lugares do aproveitamento dos fundos comunitários, desde logo do PRODER. Devolvíamos dinheiro a Bruxelas aos milhões, todos os meses. Neste momento, Portugal executou o PRODER em 84%, chegaremos aos 96%, significa que estamos 4 pontos acima da média da União Europeia. Podemos já antecipar dinheiro no próximo quadro comunitário, que será o PDR, substituirá o PRODER, o que significa que a agricultura em Portugal tem sido um sucesso, recuperou 45 mil postos de trabalho, significou um aumento do crescimento económico de 8%, e um aumento de rendimento dos agricultores de 4%, foi de menos 1% da União Europeia. Portanto, nós queremos continuar a apostar na agricultura, só para dar alguns aspectos que serão distintivos, e na agricultura terminando dizer o seguinte: o deputado Capolas Santos, que foi o deputado socialista responsável pela agricultura na última legislatura, deu numa entrevista recente a informação que não é candidato porque a agricultura não será na próxima legislatura uma prioridade para os socialistas. O que eu quero dizer é que a agricultura continuará para nós a ser uma prioridade no setor estratégico vital e fundamental para Portugal. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.